Olá para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Começa aqui mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília. Hoje, eu e José Maria Trindade recebemos o senador Theomário Mota, do PDT de Roraima. Ele é hoje o único representante indígena no Congresso Nacional e do PDT, de onde hoje saíram Cristóvão Buarque e José Regufe, dois representantes aqui do Distrito Federal. Senador, muito boa noite, é um prazer receber o senhor aqui. Denise, boa noite, é um prazer todo meu estar aqui, né? Boa noite ao Zé Trindade também e aí aos nossos telespectadores. Fico feliz em poder estar hoje aqui com vocês, conversando, trocando, debatendo. E comigo aqui na mesa, José Maria Trindade. Boa noite, Zé Maria. Estamos de volta, né? Nessa semana que começa o ano. Ele vai contar para você mais um pouquinho do nosso senador. Muito boa noite, Denise. Boa noite, senador. Seja bem-vinda aqui de novo a essa mesa redonda do Frente a Frente. Nós vamos falar aqui hoje de política com o deputado Theomário Mota. Ele é do PDT de Roraima, ele foi vereador e logo pulou para senador. Ele desbancou no estado de Roraima oligarquias fortes, uma maneira nova de se fazer política. É um representante indígena, ele nasceu na aldeia Teso do Gavião, é da etnia Macuxi e foi para Boa Vista, trilhou um caminho conhecido por todos nós quando se sai do interior, né, senador? Uma vida difícil, né? Foi criado pela mãe, empregada doméstica. Então, Zé Maria, eu nasci numa comunidade indígena, você falou, Teso do Gavião, no município de Normandia, no estado de Roraima, e minha mãe era uma empregada doméstica, ela que era indígena, e meu pai era vaqueiro. Então, fui criado aos 9 anos de idade, nós não tínhamos escola ali próximo, e minha mãe então me deu para um fazendeiro para que eu pudesse ir estudar. E, infelizmente, ele não me colocou para estudar. E, naquele tempo, né, praticamente, eu fui praticamente escravizado. Trabalho infantil. Um trabalho infantil e sem remuneração, sem nada. E aí, o senhor fez economia? Aí depois, então, fiquei ali, foi aos 9 anos, né? E ela me deu para esse fazendeiro que morava numa outra região, muito distante, o transporte, a maioria era de cavalo, a pé. E, então ela tomou conhecimento que eu não estava estudando, então ela pegou um animal, foi me pegar cavalo, me buscar, e nós voltamos para a comunidade. E 2 anos depois, quando ela resolveu morar na cidade, e resolveu me colocar para estudar, ela falou, você vai ter que estudar. Vamos para a cidade. Eu falei, como não vamos para a cidade? Eu não sei nem ler. Até os 11 anos de idade eu vivia na escuridão do analfabetismo. Eu não sei ler. A senhora não sabe. Ela falou, mas eu sei cozinhar, sei passar e tal. Minha mãe era uma pessoa muito determinada. E fomos para a cidade. Ela realmente foi ser doméstica. E eu fui fazer serviços braçais diversos. Desde cavavala e tudo. Vender livro, garçom, banana, engraxar, essas coisas todas que é muito de pessoas... Agora, senador, o senhor inaugurou lá no Estado uma maneira nova de fazer política, né? E deu certo. É possível? Existe essa política nova? Existe. Então, Zé Maria, eu como eu te falei, aí com 11 anos eu fui estudar, depois entrei numa instituição financeira, fiz carreira, fui auditor de banco, me formei da Bahia, lá não tinha faculdade, né? Conheci o Brasil quase todo nesse momento. E depois de formado, já feito economia, contabilidade, 2º ano de direito, aí voltei para o estado de Roraima para fundar o Tribunal de Contas. Então sempre tive aquele foco do auditor, do fiscal e tal. E aí comecei a ver políticas diferenciadas, né? Aquele negócio de oligarquia, em Roraima tem muita compra de voto, currais eleitorais, muito ismo, que colocou o Estado no abismo, clientelismo, nepotismo, favoritismo, os ismos todos. E aí eu sempre apoiei outras pessoas, eu sempre fui cabo eleitoral, só tenho 10 anos na política, né? Embora tenha 58 anos agora, mas eu sempre era cabo eleitoral de um, de outro, eu não via consistência, eu abraçava a causa das pessoas, batia na porta, e ele chegava lá, o cara, quando era eleito, tomava um outro rumo, um outro norte, ele não realmente fazia aquilo que era previsto na campanha, as promessas de campanha eram todas desfeitas. E eu resolvi trilhar em Roraima por caminhos diferentes, né? Tem 2 grupos fortes no nosso estado, de oligarquia e tal. Fui vereador. A primeira vez que eu me saí candidato a vereador, fiquei suplente. Tinha uma votação extremamente mínima. Aí já era em Boa Vista. Aí já em Boa Vista, né? Quando eu saí candidato a vereador em Boa Vista. Não quis ser deputado, porque eu acho que o vereador ele é o político muito mais próximo da população.
você dimensiona. Eu sempre tinha uma tendência de querer ir para o executivo. Então, eu achava que eu tinha que aprender um pouco o legislativo. E eu recomendo que todo político deveria passar pela vereança. Ela é muito importante. O vereador é aquele que todo mundo vai atrás e que todo mundo tem uma autoridade. É o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, é todo mundo. A Câmara não tem esse recurso todo para dar sustentação em alguns tipos de atendimento. Então, acaba que todo mundo cobra do vereador. E você aprende muito. E então, como vereador, eu saí lá na capital, em Boa Vista. 2 anos depois, como vereador já empossado, eu tive 3 vezes minha votação. Já foi uma coisa fantástica. Mas desse jeito, eu fiz das ruas o meu gabinete. Né? Eu amanhecia o dia nas paradas de ônibus, pegava os ônibus no início, nos postos de saúde, nas filas naturais, de caixa, de bancos, de agências lotéricas, de postos de saúde, enfim, na entrada dos pais e dos alunos nas escolas. E eu militei, caminhei com as pessoas. Fui campeão de projetos. Os períodos que eu tive como vereador, fui campeão de projetos. Porque a população te dá demanda, né? Ela te dá demanda. Tinha até uma brincadeira, naquele tempo eu já não uso muito não, mas não usava quase que as redes sociais, a internet. E aí, meus amigos, outros vereadores, mas vereador, quantos projetos se apresentam? Você pega onde? Na internet? Eu digo, na internet da convivência com as pessoas. Que a pessoa te manda a demanda, você atende real. Então foi muito bom. Aí 2 anos depois, como eu falei, eu saí vereador, tive 3 vezes minha votação, aí me propus sair senador da República. Me candidatei contra todos os grupos, num carro de som, só fazendo esse meu trabalho, usando amplificador, acordava cedo, 6 horas da manhã, estava conversando com as pessoas, em filas naturais, pedia licença, falava ali 3, 4, 5, 10 minutos, ia colocando uma proposta diferente. Eu tinha visto uma opinião, por exemplo, de um cientista político de uma universidade, da Universidade Federal. Ele disse, em Roraima nós temos 3 tipos de eleitor. Nós temos o eleitor do empenho, o eleitor de cargos comissionados e o povão. Eu falei, no empenho eu não tenho, porque eu não tenho empresa para dar empenho para ninguém, não tenho poder, né? Não estou no governo. Cargo comissionado eu também não poderia estar. Eu falei, eu vou misturar com as pessoas carentes, como eu, como fui criado, e gritar a dor dessas pessoas. E foi esse o meu caminho. Agora, já tem algumas perguntas aqui no Twitter. Primeiro, o senhor hoje se coloca como governista ou oposição ao governo? Não, veja você, o meu partido, eu tenho alguns pontos que eu defendo, que eu não defendo, que o governo, por exemplo, avançar em direitos de conquistas, né? Principalmente dos povos indígenas, dos quilombolas, do trabalhador, isso aí me encontraria. Né? Eu tenho alguns princípios que eu realmente não me modifico. Por exemplo, eu sou muito ligado às igrejas evangélicas, eu sou católico, mas as igrejas me ajudaram muito. Também tenho alguns princípios das igrejas que eu defendo. Mas eu tenho defendido o governo. Inclusive, sou vice-líder do governo federal. Defendo o governo porque eu entendo que como a Dilma, a presidenta Dilma, embora ela hoje esteja extremamente em baixa, as pessoas não, mas eu acredito na dignidade dela, na honestidade, no bom momento. O Brasil deu essa afundada, não foi só a grande corrupção que hoje querem passar, né, que foi a Zelote, a Lava Jato, enfim. Não, o Brasil errou um pouco na sua política econômica. Ele investiu, por exemplo, com a China, acreditando na exportação para a China, depois também a questão do petróleo que caiu, isso tudo afetou substancialmente o processo econômico do país e financeiro. O PDT, senador, está sofrendo baixas, né? Hoje oficializou a saída o senador Cristóvão Buarque, o senador Regufe, né? O que está acontecendo com o PDT? A alegação dos 2 senadores é o fato de o PDT estar na base do governo. Mas, na verdade, o foco acho que não é esse. O senador, a entrada do ex-ministro e governador Ciro Gomes ao PDT, isso abriu uma concorrência direta com o senador Cristóvão dentro do partido. E o senador Cristóvão não passou a ser aquela pessoa mais o pré-candidato a presidente sozinho. Né? Ele já teve um concorrente. E, de repente, ele viu o Ciro está muito próximo do ministro André, muito próximo do Lula, fazendo palestra na base do PDT. Eu acho que ele se sentiu ameaçado e buscou um outro caminho. Né? E também entrou num choque. De repente, o senador Cristóvão, eu tenho muito carinho, muito respeito por ele. Eu acho ele uma pessoa da República,
Ele tem muito, até eu cobrava dele disso, que eu vendi ele criticar porque ele não oferecia sugestões, né, para você realmente sair. Eu acho que ele entrou em choque com a direção do partido e aí começou a agredir o próprio partido, desnecessariamente, que o PDT foi muito bom para o senador Cristóvão. Ele lançou o Cristóvão a presidente da República quando havia um sistema nosso deixa eu lembrar o nome aqui, como se chamava? Verticalização. Verticalização. E com a verticalização, o PDT até deixou de eleger alguns parlamentares federais, porque não houve coligação. Né? Então o PDT era foi proibido, uma fazer plataforma. coligação. O senhor é entusiasta da candidatura de Ciro Gomes em 2018? Eu vejo. O Ciro Gomes hoje é um dos homens muito preparado, ele é um cara altamente preparado para conduzir. Eu acho que o Ciro é a única pessoa que pode, nesse momento, chegar, assumir a presidência e dar o choque que hoje precisa no Brasil. O Brasil precisa ter mudanças radicais. O Brasil precisa fazer reformas sérias. Né? Precisamos fazer reformas políticas de forma seríssima. Né? Precisamos fazer, primeiro, a reforma moral. O Brasil passa por uma crise moral, crise econômica, crise financeira, mas, sobretudo, a crise política e moral do Brasil precisa passar por uma grande reformulação. Então, precisa um presidente que tenha coragem de fazer isso, esteja apto a fazer isso. Eu acho que o presidente Lula... Não, a presidente Dilma perdeu o momento. Eu acho que nesse momento ela já entrou, nesse segundo mandato dela, ela já entrou com muita baixa de popularidade. E é preciso você entrar, fazer essas mudanças no primeiro momento do teu governo, quando você está na força da sua popularidade. A população precisa te ajudar, porque as mudanças atingem de forma muita gente, atinge o Congresso, e se a população não estiver do teu lado, você não tem força, o presidente não tem força de fazer as mudanças no Congresso. Senador. Por exemplo, só um exemplo hoje, Zé Maria, hoje a situação da presidente Dilma, ela nem tem força de conduzir digamos, o Congresso para fazer a reforma e nem a oposição tem força para também derrubar a presidente Dilma. E fica perdendo a nação, perdendo o Brasil com tudo isso. Ou seja, ficaremos aí 3 anos nessa mesmice. Vai. Eu acredito não. Acho que agora no final do ano de 2016, nós vamos começar a tomar um rumo, vamos melhorar. Mas esse ano vai ser um ano também de muito arroz fiscal, penso isso. O que eu percebo na base governista é que a coisa está meio solta. O PDT e outros partidos são da base, mas só se fala em PMDB e PT. Não está faltando exatamente essa articulação e essa força? Eu acho que está faltando uma articulação de unidade, né? De propostas. Olha, nós temos esse caminho aqui, vamos embora, seguir aqui. Eu acho que todos têm que estar abraçando isso. Então, possível fazer? É possível. Juntar os partidos da base. Porque o PMDB e o PT acabam sendo os carros-chefes da condução. E os demais partidos ficam ali com coadjuvante, etc. Mas eu acho que é preciso, sim, é possível. E eu acho que a presidente Dilma, ela deu uma mudada. Né? Ela, quando abriu o diálogo, essa ida dela agora, no início do ano, ao Congresso, eu acho que foi um gesto de que ela quer conversar com a comunidade política. Ela tem que conversar. Mas até agora a proposta dela está centrada na CPMF. O senhor acha que tem condições do Congresso aprovar apenas esse aumento, essa volta do imposto do cheque? Eu acho que tem um grande debate. Mas você quer ver aqui uma situação? Por exemplo, os cartórios não querem privatizar? Se estatizar o cartório, tu sabe que ele arrecada mais do que a CPMF? Por quê? Porque arrecada, o dinheiro entra maior. Mas aí vai mexer em quê? Vai mexer em todo o sistema jurídico, uma série de coisas que hoje, quem dá o recurso, por exemplo, para a área judicial, são os cartórios. Mas é um ponto que pode se olhar. Por exemplo, alguns outros impostos, por exemplo, a sonegação, ela é maior do que a corrupção. Então, tem muitas coisas que você pode mexer. Agora, como mexer? Tem força política para mexer? É isso que precisa ser visto. Pois os cartórios, eu já inclusive discutimos aqui a história dos cartórios, né? Aparentemente é uma função de Estado, né? Muito mais do que banco, do que empresas de transporte. Estatiza ele, para te ver. É uma arrecadação permanente. Mas ele centraliza demais, dados demais nas mãos do governo, né? Dados das pessoas. E tu acha que o governo não tem essas informações? Dos cartórios, não. Acaba tendo. Tem o poder da coisa. Acho que não acho que esse não é o caminho. Tem muitas outras formas que o governo tem todas as informações nossas. O nosso imposto de renda é maior do que qualquer dessas informações cartoriais. O que é importante é que é preciso se discutir as alternativas. Né? Agora, se a CPMF for a solução de hoje
proteger a saúde, uma série de coisas, vai entrar naquela casa e ele vai ser amplamente debatido. Nós temos aqui algumas perguntas no Twitter. Emilson Costa, do Rio de Janeiro. Boa noite, Emilson. Obrigada pela sua participação. Ele quer saber, ele diz, bom, o senhor apoia a presidente Dilma. Será que nenhum vintém das propinas que o Vacari recebeu não irrigou a campanha eleitoral dela? Olha, veja você como é o nome dele. Emilson. Viu, Emilson? Primeiro, muito obrigado pela sua pergunta. Veja você, a gente não pode trabalhar em hipótese. Isso está tudo na mão da justiça, a justiça está apurando, e eu acho que quem errar aqui tem que ser penalizado. O Brasil tem que acabar com essa história de que as instituições, o homem está acima das instituições. É isso que vamos valorizar. Por exemplo, o Exército Brasileiro hoje, ele goza da confiança do Brasil, da população. Por quê? Porque o DNA, né, do soldado, do general, de quem quer que seja, é pela austeridade, pela dignidade, pelo amor à cidadania e pela hierarquia, pela disciplina. Então, você pode trazer isso também para a comunidade política, você pode trazer isso também para o judiciário. É preciso que, por exemplo, os Estados Unidos é um país que, todo país tem suas corrupções, uma com uma maior quantidade, outra com menor quantidade, mas as instituições são protegidas. Por exemplo, hoje nós temos uma crise aqui que é incompreensível. Por exemplo, a presença do Cunha mesmo. Eu acho que a justiça devia ter tomado uma providência sobre isso. A presença do Cunha hoje na Câmara Federal, ele começa a estabelecer para a juventude, para o jovem, para muita gente mais novos, que, de repente, o crime compensa. Mas qual a diferença da situação dele e da presidente Dilma? Não, ele está comprovado. A Dilma não tem nada que conste contra ela. Não tem uma denúncia que envolva a presidente Dilma. A conta dela na Suíça, né? Dinheiro... O Cunha o Cunha está sendo investigado com coisas palpáveis. Incomoda a presença do Cunha lá? A mim me incomoda. Hoje... Eu sempre tenho dito na tribuna que eu não sou o dono da verdade, nem sou o paradigma do correto. Mas na hora que eu errar, eu não quero bater na porta de ninguém. Na hora que eu errar, acho que o povo tem que botar na rua. E o Renan Calheiros, presidente do Também Senado? está errado. Eu tenho dito muito para o Renan, por exemplo, que tem... na verdade é o seguinte, você não pode ser senador e nem deputado pela metade. Isso também é um outro ponto. Enquanto o cara é senador, ele é senador. Enquanto ele é deputado, ele é deputado. Mas, meu Deus do céu, tem muitas pessoas daquelas que estão extremamente denunciadas que elas precisam estar afastadas de cargo de direção. Por exemplo, tem um senador lá, que o Mipopo falou o nome dele até para não estragar a nossa entrevista, que ele é relator de tudo. Um cara envolvido em uma série de denúncias de corrupção. O pior é a morosidade da justiça. A justiça é morosa, muito morosa, com alguns. Agora, o seu partido tem o senador Perrella, que teve o caso do helicóptero apreendido com drogas. E como é que o senhor avalia a situação dele? O caso do Perrella, quando eu cheguei, ele já estava, mas eu depois tomei conhecimento. O helicóptero não era dele. A própria Polícia Federal chegou à conclusão que, daquelas gravações, com todas as apurações que teve, que o helicóptero foi usado deliberadamente pelo piloto. Tanto é que não teve nada, até o helicóptero foi liberado por Perrella. Então, ele não teve nenhum indício de envolvimento dele. Pois é. Senador, o senhor, eu disse aqui no início, venceu Forças Poderosas lá em Roraima, né? O senhor não quis falar o nome, mas o senador Romero Jucá, que é poderoso aqui, entra governo, sai governo, é líder. Lamentavelmente. Enfim, ele é relator realmente de vários projetos, O senhor né? se referiu a ele, né? Relator de tudo, o único relator de tudo que tem no Congresso é ele, né? É lamentável. Se você for olhar hoje, por exemplo, o próprio senador Romero, ele tem uma série de processos que pesam sobre os ombros dele. Uma série de processos. E como é que é a disputa política com pessoas com essa força? Tu imagina, uma disputa desigual. Hoje o grupo da família do Romero tem 2 televisões lá, uma rádio, um jornal. O jornal produz uma mentira, uma difamação, aí é uma cadeia de reprodução. Então, uma disputa desigual, de pessoas que usam da má-fé, da calúnia, da mentira. Mas quando você está com a verdade... E agem assim contra o senhor? Muito. Eu, quando estive na campanha agora para senador... eu moro 30 quilômetros da cidade, quando eu ia chegando, no meu carrinho, dirigindo, eu olhar as ruas cheias de panfletos. Eu falei, nossa, que panfleto é esse? A rua inteira cheia. Quando eu parei para olhar,
era coisas mais bárbaras contra a minha pessoa, coisas que nunca aconteceu. Eu dei vontade de chorar, eu fiquei em pânico, não sabia o que fazer. Panfletos apócrifos. Sem identificação. Jogaram no estado todo, não ficou uma rua, nem um município sem esse material. Mas Deus é tão grande que, como eu chego cedo, 6 horas, eu encontrei. Mas 1 hora e pouco depois deu uma chuva generalizada no estado, molhou tudo. Eu digo, rapaz, Deus agiu. Só podia ele me agir junto comigo. E esse tipo de ação prejudica a sua atividade? Prejudica muito, porque, deixa eu te contar, a água mole em pedra dura, ela tanto bate até que fura. Os meios de comunicação, eles são essenciais na formação das pessoas. As pessoas vivem muito disso. Embora hoje, por exemplo, as redes sociais opinião, né? Formam uma opinião violenta. Então, tu imagina, todo dia um cara no rádio está dizendo isso de você. E aí, aquilo se constitui verdade, porque você não tem direito de resposta, não tem nada. O judiciário do meu estado, ele, na grande maioria, vive de joelho a esses caras. Né? Você vê o Romero Jucá na eleição passada, humilhou uma magistrada, no exercício da sua função não teve nada. Então nós estamos, inclusive, questionando isso, porque é interessante. Quando eu vim para cá, no ano, o Superior Tribunal de Justiça julgou 4 processos meus. Olha os processos. Um dizendo que minha certidão de reservista era falso. A partir de uma denúncia anônima, e que depois a Polícia Federal constatou que era legítimo e que foi absolvido. Outra, disseram que no segundo turno, lá quando eu apoiei uma candidata, houve uma compra de voto e um avião aterrissou com a senadora Ângela, que a sua gata tinha morrido, ela estava indo de um município para outro, deu um forte temporal, ter que descer numa comunidade. Ela e um ex-prefeito. Aí me colocaram que eu estava no avião. Depois a Polícia Federal constatou que nem no avião eu se encontrava. Mais um processo. Um outro, o próprio Jucá entrou com uma ação contra mim, que também foi absolvido. E ontem, um outro que, há 10 anos antes de ser parlamentar, eu estava no aniversário, em Roraima tem uma cultura lá antiga, de negócio de galinha, brigando, essas coisas, sei lá. E a polícia foi lá, prendeu, e houve um certo exagero, eu entrei com outros delegados e tal, na época. Briga de galo, né? Isso foi absolvido lá no Supremo. Aí o que houve? Ele, na época, o que eu fiz? Eu peguei, entrei, deu tiro num aniversário de mais de 80 crianças, confusão nada, eu entrei contra esses delegados, que foram esses policiais. Aí eles pegaram e me colocaram nisso aí. E isso foi arquivado. Quando eu vim para cá, desarquivaram. Mandaram. Também ontem constatou que realmente não tinha minha participação. E foi bom o Superior Tribunal fazer isso, porque ela me deu a oportunidade, em um ano eu ficar, hoje estou livre, não tenho processo nenhum, mas me deu a oportunidade de me defender. Mas eu queria que ele fizesse isso com os corruptos, eu queria que fizesse isso com o Jucá, porque o Jucá é tão poderoso, por exemplo, vou dizer uma coisa aqui, que é incrível, e que me preocupa muito no meu estado. O presidente do Tribunal de Contas do meu estado, ele é uma pessoa totalmente denunciada, envolvida em corrupção, é seguro por uma liminar. O presidente da Assembleia Legislativa do meu estado, aí o absurdo é muito maior. É um cara também que está seguro por uma liminar, tudo correlacionado do Jucá. Para você ter uma ideia, a Assembleia Legislativa do estado de Roraima é tão absurdo que a diária do senador não chega a R$600. Lá é 2.800 uma diária. E todo mês tem diária. A verba indenizatória de um senador é 40 mil, deles é 50 mil. O salário do senador é 32 mil, deles é 45 mil. Quer dizer, aí um jovem do meu estado, ele vai olhar que o crime compensa. Um senador cheio de processo está impune. Um deputado, um presidente do Tribunal de Contas cheio de processo está impune. O presidente da Assembleia cheio de processo está impune. Qual é o paradigma que nós vamos dar à juventude do meu estado? Um estado novo, um estado com 500 mil habitantes, onde, Denise, as pessoas todas se conhecem. As pessoas todas se conhecem. Não é lá que João Pisolatti, que é de Santa Catarina, do PP de Santa Catarina, foi nomeado secretário? Pronto. E ele é investigado pela Lava Jato? Veja você. O governador, o marido da governadora, o governador que eu digo, o marido da governadora lá, ele tem 60 e poucos anos de condenação. É quem manda no governo. Ganhou, foi buscar o Pisolatti lá em Santa Catarina para nomear secretário no estado de Roraima. Meu Deus do céu. E aí, a impunidade? Como é que um jovem que vai ver qual é o norte, qual é o horizonte, qual é os princípios religiosos, morais, sociais que um jovem vai seguir? Se quem ocupa os melhores poderes estão todos envolvidos em corrupção. Aqui, por falar em corrupção, tem aqui mais uma pergunta do Emilson. Ele quer saber com relação ao triplex e o sítio de Atibaia,
que a justiça não, que tem gente suspeitando que seja aí do ex-presidente Lula. Ele pergunta, tem dentes, orelhas, olhos e rabo de jacaré e não é jacaré? Então, Denise, veja você, acabei de falar, você falar aí em cima de hipótese é difícil. A justiça, eu acredito muito e quero parabenizar o Ministério Público, a Polícia Federal, que eles com muita independência, também o ministro da Justiça, quero aqui parabenizar, porque ele deu uma entrevista desse que eu gostei, quando ele disse que ninguém está acima da lei. Agora, eu acredito que se isso aí tiver realmente alguém encobrindo um patrimônio de quem quer que seja, a Polícia Federal vai chegar lá. Eu acredito na competência, na independência e no Ministério Público. E se o ex-presidente tiver essa culpa, ele tem que pagar, porque ninguém está acima da lei. É isso aí. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente conversando com o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima. O senador, ele tem uma peculiaridade, é o único indígena do Congresso Nacional, não é só do Senado, não. Nós estamos falando de política, ele enfrentou forças poderosas lá em Roraima, está contando aqui para a gente, e nós vamos a um intervalo de 2 minutos e já voltamos aqui no Frente a Frente.